Imagine por um momento as incontáveis vezes em que nós nos encontramos esgotados, batendo de frente contra a mesma parede, convencidos de que só a persistência pura e simples nos levaria adiante. Essa teimosia, por vezes confundida com virtude, é uma das maiores ladras de energia e, mais importante, de oportunidade. Enquanto seguimos nessa luta incessante, muitas vezes desorientada, a vida insiste em nos mostrar cenários que se repetem, as mesmas frustrações, os mesmos becos sem saída, porque a verdadeira mudança raramente reside em dobrar a aposta em uma estratégia que já se provou ineficaz. A ironia é que a virada de chave, a sensação de que finalmente a gente começou a construir algo de verdade, chega no exato instante em que percebemos qual a batalha errada que estávamos comprando. Não se trata de desistir de metas ou de se render ao comodismo. Isso quase ninguém te conta. Parar de lutar, na perspectiva de mentes como Napoleon Hill, é um ato estratégico, uma desprogramação de um padrão mental reativo que nos impulsiona a insistir cegamente, em vez de nos forçar a uma reavaliação. É preciso um discernimento afiado para perceber que o conceito de lutar pode ser uma armadilha. A gente cresce ouvindo que a perseverança é tudo, que o sucesso pertence aos que nunca desistem. E, de fato, a resiliência é um pilar fundamental. Mas há uma fronteira tênue e crucial entre a persistência inteligente e a obstinação míope. Essa insistência em prosseguir com métodos que não funcionam, em manter-se apegado a expectativas que o universo já mostrou não serem viáveis para aquele momento, não é perseverança, é inércia travestida de esforço. Pense bem, quantas vezes o nosso ego, camuflado de determinação, nos manteve reféns de uma ideia, de um relacionamento, de um projeto, muito além do ponto em que a lógica e a própria vida já sinalizavam uma necessidade de ajuste ou de completa reorientação? É nessas horas que a gente gasta energia psíquica e emocional em disputas internas ou externas, que já não tem mais terreno para florescer, drenando a capacidade que teríamos para semear algo novo e mais produtivo. Nós nos convencemos de que estamos dando tudo de nós, quando, na verdade, estamos apenas girando em círculos, em um picadeiro sem saída. A tese dominante, aquela que permeia conversas e conteúdos sobre alta performance, prega que a superação constante, o ir além, o nunca desistir, são os únicos caminhos para o topo. Ela nos impulsiona a ver qualquer pausa como fraqueza, qualquer recuo como falha. E para muitos cenários, essa mentalidade realmente pavimenta o sucesso. Mas e aqui entra a antítese essencial. Há uma série de lutas diárias que, na verdade, são autossabotagem disfarçada. Quando brigamos com a realidade dos fatos, com a índole de alguém que não vai mudar, com a burocracia intransponível de um sistema que não depende de nós, ou com as nossas próprias limitações temporárias, o que estamos fazendo? Alimentando uma exaustão que não produz resultado algum, apenas mais desgaste. Essa forma de luta não nos eleva, nos aprisiona em ciclos repetitivos de frustração e estagnação, nos impedindo de ver as saídas que já estão ali, clamando por uma direção diferente. A síntese que emerge da sabedoria dessas mentes, então, não é uma convocação à preguiça ou à inação. Pelo contrário, é um convite à inteligência estratégica. Parar de lutar contra o que não pode ser mudado é o primeiro passo para direcionar a mesma energia, o mesmo vigor, a mesma sede de realização para caminhos que oferecem terreno fértil. Significa reconhecer que a vida é, em grande parte, um fluxo e que tentar forçar um rio a correr para cima é um desperdício. Em vez disso, a gente pode aprender a construir canais, represas e até a direcionar barcos, aproveitando a correnteza para chegar a um novo destino, talvez até melhor do que o originalmente planejado. É uma mudança de paradigma.
de um esforço reativo para uma ação proativa, calculada e focada onde ela realmente faz diferença. Afinal, a gente sabe que existem coisas sobre as quais temos controle absoluto e outras que simplesmente não temos. Tentar mudar o inalterável é como esvaziar o oceano com um balde. E no fim das contas, a frustração persistente não é um sinal de que você deve lutar mais forte, mas de que talvez precise lutar de forma diferente, ou, ainda mais radicalmente, parar de lutar, aquela luta específica e começar a construir. Esta é a distinção crucial. A síntese que emerge da sabedoria dessas mentes, então, não é uma convocação à preguiça ou à inação. Pelo contrário, é um convite à inteligência estratégica. Parar de lutar contra o que não pode ser mudado é o primeiro passo para direcionar a mesma energia, o mesmo vigor, a mesma sede de realização para caminhos que oferecem terreno fértil. Significa reconhecer que a vida é, em grande parte, um fluxo e que tentar forçar um rio a correr para cima é um desperdício. Em vez disso, a gente pode aprender a construir canais, represas e até a direcionar barcos, aproveitando a correnteza para chegar a um novo destino, talvez até melhor do que o originalmente planejado. É uma mudança de paradigma, de um esforço reativo para uma ação proativa, calculada e focada, onde ela realmente faz diferença. Afinal, a gente sabe que existem coisas sobre as quais temos controle absoluto e outras que simplesmente não temos. Tentar mudar o inalterável é como esvaziar o oceano com um balde. E no fim das contas, a frustração persistente não é um sinal de que você deve lutar mais forte, mas de que talvez precise lutar de forma diferente, ou, ainda mais radicalmente, parar de lutar. Aquela luta específica e começar a construir. Esta é a distinção crucial. Construir, no contexto da nossa jornada, significa focar no que está ao nosso alcance, moldar ativamente nosso ambiente interno e externo e criar novas soluções onde antes só víamos impasses. Não é uma rendição, é uma reorientação inteligente da nossa força vital. O esforço, que antes era direcionado para combater uma parede intransponível, agora se volta para edificar uma ponte sobre um vale, ou talvez até para traçar um novo mapa por uma rota jamais pensada. A gente muda de arquitetura, de quem tenta demolir o que já está de pé para quem projeta algo totalmente novo, com materiais e ferramentas à disposição. Pense, por exemplo, naqueles momentos em que nos pegamos insistindo em uma dinâmica exaustiva com alguém que já demonstrou repetidamente não ter intenção ou capacidade de mudar. A gente luta para que o outro entenda, para que se adeque às nossas expectativas, para que reveja suas posições. E a cada nova luta, o desgaste aumenta, a conexão se fragiliza e a gente termina cada vez mais esgotado. Essa é a luta contra o inalterável. Por outro lado, construir nesse cenário seria, primeiro, aceitar a realidade daquela pessoa tal como ela é, sem julgamentos sobre o que deveria ser. Em seguida, focar em construir a sua própria estrutura de paz e limites. A gente começa a edificar formas de se proteger, de comunicar as próprias necessidades sem exigir a mudança alheia, ou de construir novas relações que sejam mais mutuamente construtivas. Isso pode significar criar distância, mudar a forma de interagir, ou simplesmente redefinir o papel daquela pessoa na sua vida. É um esforço direcionado para a sua própria autonomia, para a sua própria realidade, em vez de se esgotar tentando reformar a base de um outro ser. Há uma nuance vital que precisamos absorver. Parar de lutar não significa se tornar passivo diante da adversidade. O que eleva, na verdade, é o discernimento de qual luta vale a pena ser travada. É uma atitude proativa que exige coragem para questionar os próprios paradigmas.
Muitos de nós crescemos com a ideia de que nunca desistir é a maior virtude e aplicamos isso de forma indiscriminada, transformando persistência em teimosia, esforço em sofrimento desnecessário. É uma confusão que nos custa anos de frustração. A gente acredita que a pressão constante vai, milagrosamente, alterar a natureza das coisas, mas a verdade é que muitas vezes só solidifica a barreira. O real poder surge quando a gente aprende a canalizar essa energia. Imagine um artesão tentando moldar uma pedra de granito com as mãos nuas. Por mais que lute e se esforce, o resultado será irrisório e a exaustão certa. Agora, imagine o mesmo artesão que, em vez de lutar contra a dureza da pedra, resolve ir buscar as ferramentas certas, o cinzel, o martelo. Ele para de lutar de forma ineficaz e começa a construir com estratégia. A energia é a mesma, mas a direção e a inteligência por trás do esforço transformam totalmente o desfecho. A grande maioria das pessoas se perde justamente nesse abismo entre persistência produtiva e teimosia autodestrutiva. Não é que a gente não tenha força, mas muitas vezes a gente a gasta sem sabedoria. Esse é o ponto que quase ninguém te conta abertamente, que existe um momento exato para soltar a corda, não por fraqueza, mas por inteligência estratégica, para que você possa, com as mãos livres, erguer algo novo. E a percepção de quando esse momento chega, essa clareza que nos permite recalibrar o vetor da nossa energia, é o que verdadeiramente separa as vidas que evoluem das que permanecem presas em ciclos de repetição. Então, ao nos depararmos com uma situação de impasse, antes de redobrar a aposta na mesma abordagem, vale a pena parar e indagar. Eu estou lutando contra algo que não posso mudar, ou estou construindo para algo que desejo e que está ao meu alcance? A resposta a essa pergunta redefine tudo. É a diferença entre empurrar um muro e plantar uma árvore. O muro permanece, a árvore cresce, e essa simples mudança de foco libera uma potência criativa que a gente sequer imaginava possuir. Essa potência, muitas vezes, fica soterrada sob camadas de uma interpretação equivocada da persistência. Porque a gente cresce ouvindo que nunca devemos desistir, que o sucesso é fruto da luta incansável e que a resiliência significa invariavelmente empurrar o mesmo carrinho na mesma subida, não importa quão íngreme ela se mostre. É uma crença profundamente enraizada na nossa cultura, quase um dogma. A gente aprende a admirar o esforço bruto, a dedicação que beira a exaustão, como se o volume de suor derramado fosse o único medidor válido do compromisso. E, em parte, isso é verdade. O esforço é vital. Mas aqui reside uma distinção crucial que nem todo mundo faz. O esforço inteligente versus o esforço cego. Isso nos leva a um dilema interessante. De um lado, temos a virtude de não capitular diante do primeiro obstáculo, de aprender com as falhas e seguir em frente. De outro, a sombra da falácia do custo irrecuperável, onde continuamos investindo tempo, energia e recursos numa causa perdida simplesmente porque já investimos muito. A linha que separa a obstinação produtiva da autossabotagem é tênue, quase invisível para a maioria de nós. Imagine, por exemplo, alguém que insiste em usar um software obsoleto no trabalho, gastando horas em tarefas que uma ferramenta moderna faria em minutos. A pessoa luta diariamente contra as limitações da tecnologia antiga, justificando-se com a familiaridade ou o já estou acostumado, recusando-se a aprender o novo. Essa é uma luta contra o inevitável, um desperdício de energia. A verdade é que a persistência, em sua forma mais elevada, não é sobre persistir em qualquer coisa, mas em persistir em encontrar a melhor solução. Não é permanecer acorrentado a um problema,
mas em se mover com inteligência através dele ou ao redor dele. Muitas vezes, a luta que precisamos parar é justamente essa insistência em manter uma abordagem que já se mostrou ineficaz. Um professor universitário, por exemplo, pode passar anos tentando aplicar o mesmo método de ensino para turmas com perfis completamente diferentes, frustrando-se com os resultados. Ele não precisa lutar mais para fazer a didática antiga funcionar. Ele precisa lutar menos contra a necessidade de adaptá-la, de inová-la. É uma quebra de paradigma, parar de lutar pela ineficácia. A gente precisa entender que soltar a corda nesse contexto não é um sinal de fraqueza ou desistência. Ao contrário, é um ato de discernimento, de força estratégica. É a clareza de admitir que a forma como seu estava agindo não funciona e a coragem de buscar uma nova abordagem. Esse é o momento em que a energia que antes estava atada em uma batalha perdida se liberta e se reorganiza, tornando-se disponível para criar algo genuinamente transformador. É como abrir um novo ciclo, não por ter falhado, mas por ter aprendido. E essa aprendizagem é o que realmente nos impulsiona. Por isso, quando nos sentimos estagnados, com a sensação de estar patinando no mesmo lugar, é a hora de parar. Não para desistir, mas para reavaliar a bússola, não o motor. A pergunta crucial se transforma. Será que a gente está gastando nossa vida tentando mover o rochedo ou estamos procurando um caminho ao lado dele? Porque às vezes a saída está a 1 metro de distância da onde a gente insiste em cavar. E essa tomada de consciência, essa permissão para mudar a estratégia, é o passo que quase ninguém se dá. É uma armadilha comum acreditar que o oposto de lutar é desistir. Mas o paradoxo da quietude estratégica é que ela nos prepara para uma nova forma de engajamento muito mais eficiente. Não se trata de cruzar os braços, mas de soltar as rédeas apertadas demais. Pense num atleta de alta performance. Ele não desiste. Ele para o método atual, reavalia a abordagem e retorna otimizado. Essa pausa não é um recuo. É uma recalibragem. É a inteligência da persistência que se manifesta não em força bruta, mas em sabedoria aplicada. Essa suspensão tática da batalha é o palco ideal para redefinirmos nossos termos. A gente se permite enxergar não só o obstáculo, mas o próprio mapa. No silêncio, a voz interna, muitas vezes abafada pela insistência vã, pode finalmente nos dizer: existe uma outra maneira. Isso é uma virada radical, porque a gente deixa de ser refém da própria teimosia e se torna o arquiteto consciente do próprio avanço. A liberdade não está em nunca parar, mas em saber quando o parar é o verdadeiro motor de arranque. Então hoje, se você sente que há uma área em sua vida onde a batalha está mais desgastante do que produtiva, um projeto que drena sem avançar, ou uma discussão que se repete sem solução, pare. Não amanhã. Agora mesmo tire 5 minutos. Não para encontrar a solução, mas para observar a sua própria luta. Pergunte-se, o que eu estou realmente tentando mover? E existe uma forma mais fluida de fazer isso? Ou um caminho totalmente diferente? Permita-se fazer essas perguntas, porque é assim que a gente começa a desenhar um novo horizonte de propósito inteligente. Esse é o primeiro passo para a mudança real.